Sejam muito bem-vindos a mais um encontro da My Hotels. Esse já é o encontro número 58, com muito prazer de estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento. Eu adoro fazer essas aulas e adoro compartilhar e poder colaborar para que vocês tenham negócios mais leves e consigam estruturar com equipes engajadas, competentes, autônomas e com processos implementados de forma eficiente. E tudo aqui tem um propósito, que é elevar o seu hotel ou a sua pousada para o próximo nível, seja lá qual for o próximo nível para você. Se você está abrindo, é para que você abra com mais estrutura. Se você está sobrecarregado na operação, é para que você consiga ter mais autonomia. Se você já tem um hotel que funciona super bem, é para que você consiga transformar esse hotel num legado para sua família, numa referência local. Então, é para que vocês consigam atingir aí o próximo nível dentro do negócio de vocês. E o tema da aula de hoje é: o seu hotel não é para todo mundo. E vocês têm muita dificuldade de interiorizar isso. Quando eu falo, parece óbvio, né? Para todo mundo. Mas, na verdade, na prática, vocês tentam fazer o hotel para todo mundo, tentam agradar todo mundo e colocar todo mundo para dentro, porque é sempre melhor mais um hóspede do que perder a reserva. Não é assim? Então, essa aula é para donos de hotéis e pousadas boutique que fazem muita coisa bem feita, com capricho, com dedicação, mas você sente que falta uma direção que amarra tudo isso. É para quem quer ser mais assertivo, quer saber aonde investir, o que comunicar e qual experiência vale a pena criar, em vez de tentar agradar a todos e se dispersar e se perder, né? É para quem quer clareza para direcionar a comunicação do seu hotel. Isso é um ponto que vocês têm muita dificuldade. Hoje mesmo eu estava vendo, eu tirei até print para falar para vocês. Bom, não vou expor, obviamente, o local, mas, tem um Instagram que apareceu hoje para mim, e aí eu abri para ver de curiosidade, aí aparece lá, pousada de charme, papapá, aí fala o local da pousada, e aí escreve embaixo, praticamente um parque. Café da manhã da Serra. Gente, o que é isso? Praticamente um parque. Para quem é esse hotel? Para quem que eu estou falando? Teve outro que colocou que o título, como é que é? E o outro que foi extremamente assertivo, que é isso que eu quero, é isso que a gente vai aprender aqui, eu quero trazer clareza para vocês. Eles colocaram pousada com chalés de luxo, não sei o que, aí fala o nome, né? E aí, na bio deles, no Instagram, eles colocaram um refúgio romântico para casais. Tem criança nesse lugar? Tem família nesse lugar? Tem cachorro nesse lugar? Não tem. É um refúgio romântico para casais. Quem é casal, quem está buscando um fim de semana romântico, vai para aqui ou vai para o outro lá que não sabe se é um parque? Você vai, entende? A diferenciação na sua comunicação faz toda a diferença. Por que eu estou falando isso? Porque aquele lá que é parque, aí tem foto de casal, aí tem jantar romântico, aí tem não sei o que. Mas a gente fica confuso. Quem é o casal que está romântico procurando um fim de semana para ir, fica perdido, tá? Então, essa aula é para a gente olhar para isso. Foi só um insight que eu lembrei que eu tinha tirado print aqui para mostrar para vocês. Ai, Lu, não conta não. Tá, a gente vai ver isso. Tá, eu tentei não expor. Lu. Não, eu tô brincando, era realmente para tentar não te expor, mas tá, vamos ver, a gente vai conversar sobre isso e é bom, então, já que você trouxe, a gente pega o seu aqui como caso, tá? É para vocês que querem criar experiências que sejam, de fato, valorizadas, percebidas, comentadas e que voltam, que as pessoas voltam em forma de recomendação e de fidelização. Então, é para quem intui que tudo isso depende de uma decisão simples, mas que ainda não foi feita com todas as letras, e que vocês vão fazer agora, depois dessa aula aqui. Eu quero que vocês vão ter muita clareza de como fazer isso. Então, vamos lá. O que vocês vão aprender aqui hoje? Hoje você vai aprender a enxergar
para quem que o seu hotel é perfeito. Como eu falei para vocês, o seu hotel não é para todo mundo. E não é com pesquisa de mercado, com questionário super longo. São 3 movimentos simples que eu vou ensinar vocês a fazerem, feitos a partir daquilo que já existe dentro do seu hotel, olhando para os hóspedes que você já recebe. E aí, no final da aula, você vai sair com uma direção clara de quem é o hóspede que o seu hotel foi feito para encantar. E aí, com essa direção na mão, você vai começar a tomar decisões mais assertivas. O que comunicar, o que pedir para a agência de marketing, que muitos de vocês contratam e devem contratar. O que você vai comunicar, como que você comunica para que essa agência comunique da forma correta, falando, enfim, com uma pessoa de verdade, não tentando falar com todo mundo ao mesmo tempo. Oi, Francis, pode falar. Você levantou a mão? Ou era o antigo? Acho que era o antigo, né? Eu que não baixei. Era o antigo. Era o antigo. Era o antigo. Tá, beleza. E por que esse tema é tão importante? Imaginem, e eu já dei exemplos parecidos aqui com vocês, mas eu gosto de montar esse cenário que eu acho que traz realidade para vocês daquilo que vocês vivem. Imaginem um casal, e aí eles viajaram para comemorar aniversário de casamento e escolheram o seu hotel para essa data super especial. O que eles estão buscando? Silêncio, romance, né? Ter privacidade, tá ali a 2. Beleza. Aí, na manhã do dia seguinte, eles descem para tomar café. Aí, na mesa do lado deles, tem uma família com 3 crianças super animadas e felizes de estarem de férias, correndo ali entre as mesas, pulando, falando alto, naquele barulho gostoso de criança que está de férias. E aquilo gera no casal um desconforto, né? Naquele momento, café da manhã. Aí passou. Aí, à tarde, eles dizem, não, vamos tomar um solzinho na piscina, pedir um drink gostoso, relaxar um pouquinho. Aí tá, aí eles vão para a piscina. Chegam lá, eles pedem um drink. Vem aquele drink lindo, com aqueles enfeites, aquela coisa, aquele copo charmoso. Procurando ali, né? Eles procurando aquele momento romântico que eles imaginaram e sonharam a viagem inteira. E aí, na piscina, estão as mesmas crianças, pulando, dando bombinha, rindo alto, pulando na piscina. É assim que acontece na prática, é ou não é? Quem vive isso na prática? É ou não é assim? E ninguém ali está propriamente errado, né? A família está vivendo as melhores férias da vida e o casal está querendo exatamente viver também o momento, né, marcante da vida deles, mas que é o oposto para ambos, né? Eles estão no mesmo contexto e buscando coisas opostas. Então, o problema não é a família, o problema não é o casal, o problema é um hotel que decidiu ser para os dois ao mesmo tempo e que, tentando agradar os dois, acabou frustrando os dois, né? E é isso que acontece quando o hotel tenta ser para todo mundo. Se você tenta agradar todo mundo, você não encanta ninguém, não tem como, tá? E isso acontece, é muito comum, né? Vocês se identificaram? É muito comum acontecer isso, né? E quando esse hotel ele tenta ser para todo mundo, a comunicação dele nas redes, no Booking, no Instagram, em tudo quanto é lugar, fica genérica, né? A experiência fica confusa, o hotel deixa de ser realmente desejado. A Lu compartilhou, o seu era o bom exemplo ou o exemplo ruim que eu dei? Ah, o bom. Por isso que eu estava falando para você não compartilhar. Ah, não, o bom pode compartilhar. Ah, tá. Eu achei que era o ruim. Tá. Por isso que eu falei para você não falar. Agora que eu falando aqui, eu lembrei, eu acho que o dela era o outro. Tá. Então, é exatamente isso. Ou seja, tentar agradar a todos, o que acontece é que dilui o valor do seu hotel. Atrai justamente quem vai sair dali insatisfeito. E, às vezes, ainda atrapalha a experiência de quem teria a ver com o seu hotel, quem combina com o seu hotel, mas que a experiência ficou ruim porque quem não combina está lá junto. Agora vamos olhar para o outro lado. O que sustenta a diária de um hotel boutique nunca foi atender todo mundo, ser para todo mundo. É justamente o contrário, é você ter uma identidade
clara para alguém que seja específico. Os hotéis boutique, eles ocupam uma fatia muito pequena do mercado. E mesmo assim, eles capturam uma parcela muito grande da receita. Porque a diferenciação é o que dá o poder para você cobrar mais dentro do seu hotel. É esse que é a diferenciação, né? Então, escolher para quem você é não fecha portas, faz com que o seu hotel valha mais. E aqui, aproveitando, lembra igual a Marie falou lá no começo? São decisões, às vezes, que são difíceis, mas que a casa não cai, a gente evolui, Eu sei que não é fácil falar, não vou mais atender... E a gente vai falar disso, não é exatamente não vou atender, mas é você ter um foco, tá? É isso que faz o seu hotel valer mais. Então, talvez você imagine aí que descobrir para quem o seu hotel é perfeito vai exigir uma pesquisa super cara, uma consultoria, uma persona inventada numa planilha e tal. Não exige nada disso. A resposta não está fora do seu hotel, a resposta está aí dentro. Está nos hóspedes que você já recebeu, nas histórias que você já viveu, nas pessoas que foram embora do seu hotel e que deixaram um bilhete, que falaram que queriam voltar, é uma avaliação cheia de carinho, um abraço na saída. São essas pessoas. Tá? Então, o seu hóspede ideal não é alguém que você vai inventar, é alguém que você precisa aprender a enxergar com mais clareza. E é exatamente isso que a gente vai fazer nessa aula, é essa a proposta, tá? Fez sentido aí para vocês? Todo mundo comigo? Show! Então, quais são os 3 movimentos que vão ajudar vocês a fazerem esse passo? Bom, antes dos movimentos, uma ideia que organiza todos eles é que o seu hóspede ideal, mais uma vez, ele não é uma invenção, ele já passou pelo seu hotel e quase sempre ele já está aí, só que ele está em minoria. Né? E ainda ele não tem um nome, exatamente. Né? Então, esses 3 movimentos servem justamente para você aprender a reconhecê-lo. Então, vamos lá. O primeiro movimento é você partir de uma foto que já existe. Então, você vai partir olhando para quem já ama o seu hotel hoje. Não é para trocar nada. Quem gosta do seu hotel do jeito que ele é. Não para quem você gostaria de receber um dia. Tem muito isso, né? Vocês têm muito isso. Eu gostaria de... Hoje, quem que você atende que sai daí encantado e que quer voltar? É para quem já chega, já volta, já elogia, já recomenda, sem ninguém pedir. Então, parem e pensem nisso por um instante, né? É aquilo, é aquele casal que de repente voltou pela 3ª vez, é aquela família que, né, pela 2ª vez consecutiva vem passar as férias no seu hotel, que sai agradecendo, aquele hóspede que escreveu uma avaliação tão cuidadosa que parecia uma carta, sabe? Aquelas que parecem um depoimento que a gente chora? Essas. Essa é a pessoa que vocês querem. Essas pessoas, elas estão dizendo algo para vocês. Aqui, eu me senti em casa. Era exatamente isso daqui que eu esperava. Era tudo como eu sonhei. É isso que elas estão falando para você. Então, no final, o que elas estão falando? O seu hotel foi feito para mim. Eu me senti bem aqui. Era isso aqui que eu queria. Né? E elas estão trazendo essa clareza para vocês. Para quem é o seu hotel, do jeito que ele já é, do jeito que ele existe hoje, para quem que ele é perfeito. E aqui está a virada que muda o olhar. A maioria dos donos faz exatamente o contrário. O que vocês fazem? Normalmente, vocês olham para o hóspede que deu trabalho, que reclamou, que não se adaptou, que saiu daí, né, falando mal. E aí, o que vocês fazem? Vocês tentam moldar o hotel para que da próxima vez ele fique satisfeito. Não é assim? Vocês vão, olham, eu não estou falando que não tem que olhar a reclamação, não tem que ajustar não, tá? Não me interpretem mal. Tem que olhar, tem que acompanhar e tem que ajustar. Mas aqui, vocês entenderam o contexto, né? É de ficar tentando agradar quem não é seu público. Então, você gasta muita energia tentando agradar quem nunca foi feito para estar aí, na real. E o movimento certo é exatamente o oposto. É olhar para o hóspede que foi feliz ali e perguntar: quem que é essa pessoa? De onde vem essa pessoa? Por que ele ficou feliz aqui? Como que ele viaja? O que ele valorizou que aqui, quando ele chegou, que talvez nem ele estivesse esperando.
tá? Então, esse é o primeiro movimento. Olhem para dentro e entendam quem hoje se apaixona pelo seu hotel, quem quer voltar, quem recomenda, quem sai encantado, certo? O segundo movimento é você cruzar isso, essa foto, com a cultura do hotel. Nem todo mundo que paga bem vai ser o seu hóspede ideal. E essa talvez seja a distinção mais importante de toda a aula. Cruzar com a cultura do hotel é separar quem combina com ele de quem só paga por ele. São coisas diferentes. Tá? E isso é uma visão muito profunda e fundamental para que vocês toquem o resto. Por exemplo, lá dentro do Owners, igual a Marie compartilhou no começo, a gente fez todo que ela falou, né, que foi uma grande virada de chave a gente trazer essa clareza da cultura. É exatamente isso. Para quem eu atendo? Quem é meu hóspede? Quem sou eu? Né? Para quem eu falo? Então, isso vai te ajudar, tá? E quando aqui eu falo em cultura, eu falo daquilo, para quem não sabe, eu falo daquilo que o seu hotel acredita, dos valores que ele vive diariamente, do que ele faz melhor do que ninguém, do que ele representa. Então, se você já definiu a visão, missão, valores, é isso que eu estou falando. Mas não é aquelas frases bonitas para colar no corredor dos bastidores do hotel, não. É o que é vivido na prática, é a tradução daquilo no dia a dia, e é isso que a gente implementa dentro do Owners. Como é que a gente garante que isso daqui vai ser vivido e traduzido na operação todos os dias, na vida do dono, nas decisões, nos investimentos, em tudo, tá? E se você ainda não colocou isso no papel, primeiro tem que colocar. Mas para seguir aqui na aula, tudo bem, tá? Pensem que a cultura, de certa forma, ela já existe na forma como você sente, no jeito como o seu hotel recebe as pessoas. Você precisa, e é fundamental, que você formalize isso e que você traduza isso em tudo que você faz aí dentro. Mas, enfim, isso aí é um outro capítulo. Dentro do Owners, a gente passa... Tudo que acontece dentro do Owners, só para vocês saberem, tudo gira a volta de cultura, tá aqui Marie para não me deixar mentir. Tudo gira a volta de cultura, todas as masterclasses, todas as decisões, todos os feedbacks, todas as reuniões, tudo gira em volta de cultura. Então, se você não tem isso formalizado, é fundamental, das primeiras coisas que a gente faz dentro do Owners. E aí, existem dois... E compartilhando com vocês, porque tem um negócio que não é muito fácil de encontrar e que eu acho muito bacana dentro do Owners. E até a Marie, se você puder contar para eles um pouquinho como o método de definição da cultura, que é um processo que eu criei com muitos anos de desenvolvendo negócios, né? E que eu estruturei para fazer um movimento de dentro para fora. Você quer contar, Marie? Um pouquinho? Então, é uma construção, né? Que começa com, como você falou, o hotel é a cara do dono, né? Então, na verdade, o que a gente vasculha primeiro é a nossa cultura, né? Pessoal. Então, o que é importante para você? Quais são os valores que você preza e por aí vai. Então, é bem bacana, porque é um questionário que você vai... O que você mais gosta de fazer? Tem coisas assim que você até acha, o que isso tem a ver, entendeu? Mas, no final, vai ter a ver. E tem uma hora também que a gente usa o recurso do IA, que também ajuda muito, porque entra um olhar, né, de uma outra inteligência em cima das respostas da gente. Então, eu achei muito eficaz e muito divertido fazer, inclusive. Não foi uma coisa maçante, foi uma coisa parecia um Lego mesmo, uma coisa assim de construção, que você junta um pedacinho aqui com um pedacinho ali, e quando você vê, você está com aquilo ali explícito, porque eu acho que todos nós temos já uma cultura no nosso negócio, né?
Só que é uma cultura implícita, uma cultura, é como se você trouxesse do inconsciente para o consciente, é meio que terapêutico o processo, assim, eu achei. E é mesmo, é isso que eu sou, e eu nunca tinha colocado isso em palavras, né? Então, achei um método muito bacana. Muito legal, obrigada, Marie. Isso que a Marie está falando é porque dentro do Owners a gente tem uma masterclass, a gente fica um dia inteiro juntos e a gente vai definindo. E aí eu criei um agente de IA do ChatGPT treinado no método MAI para ajudar nessa definição. Então, ele vai ajudando basicamente a organizar sentimentos e pensamentos em palavras, né? Que às vezes ele consegue ser mais assertivo do que a gente vai expressando da forma que a gente quiser, ele vai direcionando. Então, é muito bacana. E eu lembro que no da Marie específico foi emocionante. Você lembra, Marie, que a Lou se emocionou? Porque ela trouxe... A Lou é a filha da Marie, ela foi casar, ela casou e agora está em lua de mel, linda, maravilhosa, lá passeando na Itália. Estou esperando ela voltar para botar a mão na passa outra vez. E eu lembro que ela se emocionou, porque vieram frases muito lindas quando a gente estava ali, e ela falava, nossa, mas é isso, e a gente dá até arrepio, só de lembrar. Eu lembro dela falar do hóspede se sentir amado. Você lembra disso, Marie? Do hóspede se sentir amado e tudo. E é incrível isso, porque depois é exatamente isso que elas fazem hoje lá dentro, e todos eles, e como tudo é conduzido, é muito lindo. Enfim, voltando aqui, eu queria dar essa parte para vocês, trazer a importância da cultura, como eu falei, tá aqui Marie para confirmar, tudo dentro do Owners tem cultura, é a base de absolutamente tudo que você vai construir aí dentro. Você quer ter um negócio de sucesso? Tá aí o ponto para você começar. E aí, o seu hóspede ideal é aquele que vai vibrar na mesma frequência dessa cultura que você tem e que você definiu. Esse é o seu hóspede ideal. Então, existem dois hóspedes que, no papel, muitas vezes, eles parecem iguais, né? Os dois, por exemplo, reservaram a mesma suíte, os dois pagaram a mesma diária, né? Mas aí um chegou, olhou em volta e disse, nossa, que paz, né? Era isso que eu estava precisando para esses dias, que delícia. E aí o outro chegou na recepção e perguntou, nossa, mas não tem nada para fazer aqui à noite? Os dois pagaram a mesma suíte, o mesmo lugar. Um tem tudo a ver com o seu hotel e com a sua cultura. O outro não. E veja como isso aparece em hotéis diferentes. Se a cultura do seu hotel é silêncio e conexão e reconexão, o seu hóspede ideal é o casal que viaja para desacelerar, que não tem... que não está buscando agitação, que quer descanso, relaxamento, conexão, etc. Se a cultura do seu hotel é natureza, vida ao ar livre, retiro, etc., o seu hóspede ideal é aquele que acorda animado para fazer trilha e que não quer passar o dia inteiro ali dentro do quarto. Agora, se a cultura do seu hotel, por exemplo, é gastronomia, curadoria de destino, etc., o seu hóspede ideal é quem viaja para descobrir, para provar e não quer ficar aí dentro. Ele quer, sabe, ele quer explorar outras coisas, ele quer a sua curadoria. E não quem só procurava um lugar mais barato para dormir, com conforto. Em todos os casos, o ideal não é quem paga mais. É quem valoriza exatamente aquilo que o seu hotel tem de mais verdadeiro, que é o que a sua cultura traduz. Tá? Fez sentido para vocês? Então, primeiro vocês vão entender quem é o hotel que se apaixona, vocês vão garantir que vocês vão olhar para a sua cultura e ver, precisa ter um match. O que você vive ali como cultura, ela casa com quem? Esse hóspede que se encantou, ele faz total sentido com essa cultura? É isso. E no movimento, no terceiro movimento, a gente vai nomear, a gente vai dar um nome para esse hóspede. Então, depois de você partir da foto, de cruzar com a cultura, chega o momento de você entender quem é essa pessoa, quem é esse hóspede ideal. Nomear o ideal é escolher, e aqui começa vocês já a pipocar de dúvidas, eu vou esclarecer, mas começa por você escolher um perfil primário. Você precisa escolher um, não são dois, não são três, é um, tá? E é o hóspede que, antes de qualquer outro, o seu hotel existe para encantá-lo.
e ele está acima de todos os outros. Para te ajudar a enxergar, existem 4 perfis, em geral, que aparecem com mais força na hotelaria de charme. Então, eu vou dar aqui, vou falar os 4, para que vocês usem como mapa de partida, tá? Mas não como uma gaveta fechada. São ideias para vocês partirem ali, é um começo. O primeiro é o casal em reconexão, né? Que viaja a 2, que busca silêncio, privacidade, descanso, que valoriza intimidade, as manhãs sem pressa, gastronomia, o cuidado nos detalhes. Esse é um. O segundo é a família. Viaja com os filhos ou com mais de uma geração, né? Com os avós, blá, 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 e quer estar juntos sem essa logística de casa, né? Eles querem conviver dentro do hotel e valorizam espaço, amplitude, segurança, conveniência, momentos compartilhados. Já é outro público, conseguem ver? É bem diferente. O terceiro público é o corporativo e os grupos, que é outro também completamente diferente, que viaja a trabalho, que vai muitas vezes em retiro, que vai para eventos, que valoriza estrutura, exclusividade, eficiência, produtividade, rapidez, né, um lugar que funcione, tudo, certo? Conseguiram visualizar até agora os 3? O quarto perfil é o hóspede de bem-estar e retiro. É um perfil que surge cada vez mais, como vocês devem ter notado por aí, e ele viaja em busca de pausa, de saúde, de reconexão consigo mesmo. Então, é uma conexão diferente de casal, são pessoas que querem uma conexão mais interna, valorizam o silêncio, o ritmo lento, a natureza, a alimentação saudável, consistente, boas práticas, bons hábitos sendo valorizados e incentivados, tá? Então, esse é outro perfil. Vocês conseguem ver que são 4 perfis completamente diferentes? Agora, na prática, olha para o retrato que vocês montaram aí na cabeça de vocês, nos primeiros movimentos. Os hóspedes que amaram o hotel e vibraram com a sua cultura, com qual deles esses 4 perfis mais se parecem? Se fosse para escolher um perfil desses que eles se encaixam, qual seria? Escolher, e aqui é um ponto, tá? Que eu sei que está todo mundo pensando. Escolher um hóspede primário não significa você recusar os outros hóspedes. O que significa que o seu hotel vai continuar recebendo gente diferente. E tá tudo bem. Só que você vai decidir para quem o seu hotel é antes de qualquer outra pessoa. Porque é essa decisão que passa a guiar cada foto que você publica no seu Instagram, cada foto que você coloca no site, a música que você escolhe para postar, cada palavra que você escreve, cada detalhe que a sua equipe cuida, é para esse hóspede. Não dá para você falar para a família e para o casal. Não dá para você falar para eventos e para a família. Não, você entende que não funciona? Ou você fala para um, você fala para o outro. Então, você precisa escolher um. Esse um vai definir toda a sua comunicação primária. E aí vocês devem estar aí pensando, e se mais de um perfil combinar com o meu hotel, né? Quem está pensando isso? Levanta a mão, vai. Está todo mundo pensando nisso. Não, a Camila tem certeza do dela. A Camila está muito segura do dela. Qual que é o seu, Camila? Conta. Um deles é a Beijo do Vento, aqui em Arraial da Ajuda, que já é um hotel que está caminhando para ser boutique, mas a gente não aceita criança, nossos quartos todos são duplos, e na realidade, quando você falou dessas 4, né, desses 4 vieses, um só que normalmente eu e o marketing, a gente sempre trabalha muito para trabalhar, é porque todas as nossas imagens, todas elas já levam direto para um casal. Tá? O local já é muito romântico, a gente também faz a celebração de casamentos, mas hoje a gente tem muito uma questão das pessoas que viajam sozinha. Então, a gente tenta não utilizar única e exclusivamente o nome casal, mas a gente tenta levar para um lado que é mais para a pessoa que está procurando um silêncio, uma coisa acolhedora.
né? E que seja de uma forma que ela se sinta mais em casa, mas a palavra casal, a gente tem muita delicadeza ao falar, porque a gente recebe, às vezes, já recebemos em outros momentos, algumas mensagens que falavam, mas aí é só para casal, se eu quiser ir sozinha, ou se quiser eu e a minha mãe, a gente não pode? Não, pode sim, claro que sim. Pode. Então, levando em consideração esse tipo de abordagem, né, que na realidade é um puxão de orelha, até para a gente prestar atenção nesse quesito, porque hoje em dia a gente tem outros tipos de palavra como sinônimos, outros tipos de tratativa para poder chegar no público, que na realidade o meu público é um público adulto, né? Para não ser muito agressivo de não aceitar criança, a gente aceita acima de 15 anos, e também como está na beira da falésia, então a gente tem todo um cenário para poder até justificar não aceitar crianças. Mas, então, para nós é muito bom, isso é uma coisa que nesta pousada, porque nós temos 2, essa é uma coisa que já está bem intrínseca para a gente. Isso é fácil até lidar. Tá. Mas, vou trazer, tem alguns pontos que a Camila trouxe aqui que eu achei bem interessantes. Ela falou, né, para a gente não ser muito agressivo de não aceitar crianças. Aqui, não é agressivo não aceitar crianças, tá? É um posicionamento como qualquer outro. Tá? E tá tudo bem. Por que eu falo isso? Porque eu sei que isso gera algum desconforto para muitos de vocês. E eu quero que, por exemplo, a Camila trouxe... Posso pegar agora de exemplo, Camila, só para... A Camila trouxe a situação de que ela, naturalmente, vocês veem pela fala dela, como eu não vi o lugar, mas me parece ser 100% para casais. E aí, só que tem pessoas que entram em contato, que também viajam sozinha e que ela não quer perder aquele público. Certo? Só que o que acontece na prática? Que pode acontecer, tá? Eu não sei o quanto esse público que viaja sozinho preenche o hotel, mas você imagina que, vamos supor que tem 20 quartos, tá? Desses 20, vamos supor que 18, vamos supor que está já casa cheia, tá? 100% de ocupação. 18 são casais, 18 Hs ocupados com casais, 2 que viajando sozinho. Os 2 estão viajando sozinho, descem para o café da manhã. Chega lá, tá todo mundo num love só, né? Depois que dormiu, tá todo mundo, uns beijinhos, uns abraços, não sei o quê, um romance que você sente no ar, e tá lá você sozinho, tomando café. Vocês entendem que a pessoa foi com aquela proposta, não tem problema nenhum da pessoa estar sozinha, não tô falando que a pessoa vai se sentir mal sozinha, eu adoro viajar, nossa, eu morro de saudade de viajar sozinha, não tenho mais essa opção na vida, mas momento sozinho eu já tá, viagem já nas brincadeiras à parte, você imagina como a pessoa se sente, vocês entendem como gera um desconforto? E não é porque a pessoa é insegura, porque não tem nada a ver com isso, é que você está num ambiente que é igual, vamos supor, é igual a situação de você estar vestido de gala, de luxo, e aí você vai no boteco da praia. Você se sente mal, não é porque você está feio, você está lindo, você está fora de contexto. E o contrário também é verdade, né? Você vai num restaurante elegante, numa coisa, e aí você está de chinela havaiana e regata, aí você chega lá, tá todo mundo mega arrumado. Tem problema? Não, mas é desconfortável, gera desconforto, porque você está fora de contexto. Então, aqui é um pouco... Claro que aqui eu estou, como é que fala? Fazendo caricaturas, né? Para traduzir o que eu estou tentando expressar. Mas, na prática, é assim que acontece. E o hóspede que está lá viajando sozinho, ele não vai falar, nossa, eu não gostei do hotel porque eu me senti muito mal porque estava todo mundo com o casal e estava sozinha. A pessoa nunca vai falar isso. Mas ele não volta. Porque ele não se sentiu bem, porque aquele hotel não era para ele. Vocês entendem? É esse que é o problema de não posicionar. E aí, você, numa pergunta tipo essa, mas só aceita casal? Não, o senhor é muito bem-vindo, mas a gente privilegia a nossa pousada, ela é feita para casais, mas a gente tem todo o conforto, tem isso, tem aquilo, você sempre será muito bem-vindo, mas a gente é para casal. A gente não tem que... Por que é isso que eu estou falando que é difícil para vocês. É vocês baterem no martelo, comprar a ideia, carimbar. A gente é isso daqui.
Por quê? Porque toda vez que você faz isso, você eleva seu valor. Por quê? Porque quem você quer agradar, o casal que está lá, é ele que sai ganhando. E é ele que é a sua prioridade. Não é o cara que está fazendo retiro. Não é o que quer viajar sozinho. Você não é para ele. E tá tudo bem, deixa ele ir. Vai feliz pro lugar que é dele. Sabe? E deixa espaço para quem é e quem você vai realmente encantar, que vai sair dali maravilhado, que é o casal. É o casal, não é o cara que está viajando sozinho. Tá? Aqui peguei de um exemplo, tá, Camila? Olha só. Fez sentido? Bom, muito bom. Então, estava eu aqui respondendo, parei para responder a pergunta de vocês. E se mais de um perfil combinar com o meu hotel? Né? E aí você deve estar pensando, nossa, mas eu recebo grupos de eventos que saem encantados, que saem sentindo que o hotel foi para eles. E eu recebo famílias também que voltam, e que também se sentem em casa e tal. E agora? Né? E essa é uma das melhores perguntas que vocês podem se fazer, e a resposta começa com uma distinção. Evento, família, casal, não é hóspede ideal. São ocasiões de viagem. O que essas pessoas precisam ter em comum para elas poderem conviver dentro do seu hotel não é a ocasião. Né? O hóspede ideal, ele não se define pela ocasião. Ele se define pelos valores que o seu hotel compartilha com a cultura do seu hotel. Então, a primeira pergunta é, esses dois grupos, eles vêm pelo mesmo motivo, no fundo? A família, o casal, eles vêm, no fundo, pela mesma cultura, pela mesma identidade? Vocês entendem? Não é uma ocasião. É o que aquelas pessoas têm de valores que valorizam, que têm em comum com o seu hotel. É isso aqui que você está buscando. Não é em que ocasião a gente vai ou não vai viajar. Tem sentido? Vocês entenderam? Essa diferenciação é bem importante. E se a família e o grupo de eventos escolherem o seu hotel pela mesma razão verdadeira, o cuidado, o acolhimento, a sensação de um lugar que funciona e que recebe bem, então talvez você não tenha dois hóspedes ideais. Você tem uma cultura forte que atende as duas ocasiões, e está tudo bem. Agora, a segunda pergunta, já vou abrir, Marie, eu acho que a sua dúvida, vou falar agora. Agora, a segunda pergunta é, o que realmente, e é exatamente isso que vai te ajudar a tomar decisões mais claras. E é aqui que mora o X da questão, e é aqui que vocês são obrigados a, de fato, se posicionarem. Esses dois perfis, eles convivem ou eles colidem? Igual eu estava falando ali, o casal com o retiro, com a pessoa que vai sozinha, colide. Não é legal. Quem vai em retiro não vai conviver bem com a pessoa que está lá romântica, todo mundo romântico em volta. A pessoa que está no romance não vai conviver bem com as crianças pulando na piscina. Eles colidem. Então, a pergunta aqui que realmente decide é essa. Esses dois perfis que você vê, 2, 3, enfim, eles convivem bem uns com os outros dentro do seu hotel ou eles colidem um com o outro? Pode falar, Marie. Eu já vou falar mais sobre isso, tá? O que eu percebi foi o que você falou. Eu recebo pessoas que vêm dessas três formas, ou que vêm em casal, ou que vêm em família, ou que vêm a trabalho, ou que vêm até sozinho, só para descansar, para escrever um livro, para não sei o que e tal. Tanto faz o formato do grupo, né? O formato, quer dizer, são formatos, né? Formato casal, formato solitário, formato família, formato trabalho. Mas eles têm uma identidade. Mas eu tenho, em todos os 4, pessoas que chegam aqui e odeiam um hotel. Eu tenho um casal que chega e odeia o hotel. Tem casal que chega e adora o hotel. Tem família que chega e odeia o hotel, família que chega e ama o hotel. Tem pessoas de trabalho que chegam, todos eles. Então, assim, eu não sei se não teria uma outra maneira de definir o perfil, já que o meu perfil, por exemplo, ele atravessa todos eles. Assim, não só o seu, de todo mundo aqui. O que a cultura
né, no caso que eu já desenvolvi, né, do Hotel Diz, é que é um espaço de conexão e acolhimento. Tanto o casal, quanto a família, quanto o cara de negócio e tal, ele quer ser acolhido. Primeira coisa, a questão do acolhimento atravessa todos eles. Onde um atendimento personalizado, todos querem um atendimento personalizado. Um ambiente bonito e criativo. A valorização da arte e a integração com a natureza. Aí, tá vendo? Nem todo mundo quer integração com a natureza, nem todo mundo valoriza a arte, nem todo mundo... Então, nem assim, todo casal, nem toda família, nem aí você chegou no ponto. Eu ia te falar, cadê o resto? Eu acho que aqui é que está a descrição do perfil. Exatamente. Por isso que eu acabei desenvolvendo aquele slogan do o nosso luxo é outro. Porque as pessoas que chegam aqui e não gostam são as pessoas que vieram buscando luxo. Luxo material. Luxo de bancadas de mármore. E eu sou, como você sabe, vocês não, eu sou um hotel antigo, sou um prédio histórico. Né? Foi construído em 1950, então é velho. Não tem, por mais manutenção que se faça, não vai ser nunca igual a um hotel novinho em folha. Então, assim, esse luxo do novinho em folha, eu não tenho. Mas o seu hotel é um hotel chique, lindo, com um serviço impecável, com uma história linda, com uma cultura... Que valoriza a arte, que valoriza a natureza. Ela tem um clube de jazz dentro do hotel dela, coisa mais linda, com vários eventos de jazz, tem várias obras de arte, Então, assim, é isso que eu estou falando, é exatamente isso, exatamente esse o ponto da aula, é que não é que esses públicos, eles sejam necessariamente opostos, mas eles precisam conviver bem uns com os outros. Tem algo, é esse algo que define o perfil, que tem algo nele que funciona em comum. O único grupo que colide aqui, que já me deixou, inclusive, com uma pulga atrás da orelha de como divulgar, é que eu sou pet friendly. E vem gente pra caramba com cachorro. Porque são poucos os hotéis pet friendly. E nós temos cachorros no hotel também. Quem não gosta de cachorro, ou quem tem medo de cachorro, colide. Já pensei de alguma maneira de dizer, quase que assim, só se aceita donos de cachorros. Entendeu? Alguma coisa assim. Ou alguma maneira de dizer que se você tem medo de cachorro, não venha para cá. Olha aqui. Bota esse tema aí para a gente discutir na próxima mentoria com calma, que eu quero discutir com você para a gente estruturar, porque tem uma coisa interessante aí para a gente implementar, tá? Tá. Até porque tem uma característica nas pessoas que gostam de cachorro. Geralmente, para mim, é igual quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Para mim, quem não gosta de cachorro, bom sujeito... Bom sujeito não é. Não é. Ô, Marie, você me fez lembrar agora de uma situação, uma vez. Eu estava fazendo... cada uma. Uma parte, tá? Eu estava prestando uma consultoria, fazendo uma consultoria para uma empresa enorme, e eu estava reestruturando o processo de contratação deles, e aí eu fui entender como é que eles faziam o processo de contratação. Aí, conversando com uma das líderes, ela me falou que uma das perguntas que ela fazia no momento de contratação era se as pessoas gostavam de cachorro. Na hora que eu falei, eu falei, mas por que você pergunta se as pessoas gostam de cachorro? Que pergunta que é? E aí ela me falou isso. Ela falou, cara, para mim, quem não gosta de cachorro não pode ser uma boa pessoa. Eu também não. Desculpa quem não gosta de cachorro. Enfim, uma parte, não recomendo fazer isso em processos de seleção, tá? Só porque eu lembrei uma situação caricata. Então, aqui é exatamente esse o ponto. Tem algo que une o casal, a família, o hóspede que vai a trabalho, o evento e tal. Agora, uma questão. Isso que une é o que define o seu perfil ideal, certo? Essa é o que traduz basicamente na sua cultura. Agora, a segunda pergunta que eu falei para vocês é: esses dois perfis, 3, 4, né, igual a Marie trouxe ali, eles convivem juntos bem ou eles colidem? Lembra o casal e a família
que eu falei para vocês, aquilo é colisão. Os dois, no mesmo espaço, no mesmo momento, eles estragam a experiência um do outro. E aí, pode ser que você me diga, Maíra, mas no meu hotel tem uma área que é mais reservada, que tem uma piscina que é privativa. Lembra? No Copacabana Palace, por exemplo. Eu não sei se vocês sabem, mas no sexto andar, que é o andar VIP, a gente tem uma piscina privativa, que é a Blackpool. Então, é aquilo para que o hóspede que quer uma privacidade máxima, privacidade extrema, não quer conviver, os artistas, as pessoas, cara, é sexto andar. Você vai pagar o sexto andar, porque se você for para baixo, você não tem acesso a Blackpool e você vai na piscina com todo mundo. É isso. Então, você tem esse espaço para que essas pessoas consigam conviver, então você consegue atender aquele público. Agora, se aquele público que quer exclusividade, privacidade, tem que estar no seu hotel, o ambiente, a estrutura física, obriga todo mundo a estar junto no mesmo ambiente, então eles não podem colidir. Certo? Agora, você fala, por exemplo, eventos. Tem hotéis que fazem eventos, tem hotéis que não fazem. E aqui é um ponto bem interessante, porque os hotéis, os eventos, eles trazem uma margem muito boa para dentro do hotel. É muito lucrativo fazer eventos. Se alguém que tem a possibilidade de fazer ainda não faz, façam, porque a margem aumenta muito, a margem de evento é muito boa. Qual que é aqui a questão? Você faz num evento de final de semana, 3 dias, você faz a receita de ocupação de 2 meses, tá? Evento, ele traz muita margem. A questão aqui você consegue comportar o evento dentro do seu hotel sem que ele impacte a experiência do hóspede que não está no evento? Esse é um ponto. Porque, por exemplo, os hotéis, e aí é algo para vocês pensarem, tá? Por exemplo, os eventos, você pode falar que, tipo, esse fim de semana a gente está lotado porque a gente tem um evento, tá? Então você não vai receber hóspedes que não são do evento. Né? Porque aí ninguém vai estar incomodado. Porque o que acontece? A pessoa vai para se hospedar. Aí chega, vem aquele grupo de 50 pessoas na piscina, 30 pessoas no restaurante, tudo lotado, um burburinho. Você se sente meio que, eu tô fora disso aqui, parece que você está a mais no hotel. E não é real. É porque tem um grupo muito grande que está para aquele evento e você acaba se sentindo ali meio fora, né? Meio excluído. Tá? Então, pode acontecer evento? Pode, é compatível? Depende muito da sua área e de como você vai gerir isso. Se você não tem um espaço que conviva todo mundo bem junto, então você tem que ter isso. Ou você abre para evento no final de semana e para os hóspedes só do evento, ou você tem uma estrutura física que comporte... O que acontece na prática? O hóspede que vai para lazer, férias, descanso, relaxamento e tal, tá lá pegando seu solzinho, sai a mulher toda produzida pela piscina, com aquela saída de praia linda, né, maquiada, com aquela coisa, aí vem no mesmo lugar, vai passar pelo mesmo corredor, no lobby, não sei o quê, o engravatado, a mulher com salto desse tamanho, toda com camisa de seda, maquiada, não sei o quê, aí tá outra de biquíni, havaiana, e não sei o quê. A pessoa se sente mal, sabe? A pessoa se sente desconfortável com aquilo. Então, você não consegue comportar os dois. Porque o que acontece quando você faz isso? Você não agrada nem a um nem a outro. Porque a do evento, que está com salto alto, se sente desconfortável, e a outra que está com chinela havaiana, com biquíni lindo, Niemeyer, com saída de praia, não sei o quê, olha para a outra e se sente péssima. Vocês entendem? Colide. Não funciona na prática. Não funciona. E eu sei que muitos de vocês meio que forçam essa situação para não perder evento, para não perder hóspede, vocês perdem muito. O problema é que a gente não consegue contabilizar o que vocês perdem, porque quem foi não volta, não recomenda, não se sentiu bem, não se sentiu acolhido. E isso é uma receita que você nunca vai conseguir colocar numa planilha. Faz sentido para vocês? Digam que sim, pelo amor de Deus, que isso daqui é a raiz do negócio. Boa, isso aí. Muito bom, muito bom. Fico feliz. Abriu a mente aí de vocês? Ajudou? Trouxe insights? Muito bom. Então, aqui, se esses dois perfis
diferentes, se eles não se atrapalham, se o grupo de evento vem no meio da semana, a família vem no fim de semana, e eles usam o hotel de formas e momentos que não chocam, então eles podem conviver com tranquilidade. O que eles têm em comum? Os valores que se identificam com os da sua cultura, certo? E isso é para todos. Seja grupo, casal, evento, tem algo entre esses públicos que é comum, tá? E mesmo convivendo, mesmo esses hóspedes diferentes, né, que vêm de evento, mesmo eles convivendo, você precisa ter clareza, mesmo assim, de quem é o seu hóspede primário. Não para expulsar o outro, mas para saber quem vem primeiro quando existe um conflito. Você precisa escolher. Quando um interfere com o outro, você precisa se posicionar e você precisa escolher. Porque qual que é a sua prioridade? É garantir que, para quem o seu hotel foi feito, aquele hóspede tem que sair dali maravilhado. Porque se ele não sair, é um problema. Porque se ele vem, se não sai encantado, outros iguais a ele também não vão se sentir, também não vão vir, também não vão recomendar. Então, aquela é a sua prioridade e isso precisa vocês precisam martelar ali, carimbar e sem dúvidas. Para quem é o meu hotel? Ah, mas eu atendo eventos, tá bom, mas se tiver que escolher entre evento, casal, blá, 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 quem que você vai priorizar? Tem que ter uma prioridade, tá? Oi, Lu, pode falar. Bom dia, Direito. Oi, tudo bom? O que eu tenho feito para não falar, não ser grossa, igual a Camila falou, e não ficar com o meu hóspede perdido, igual a Marie falou. Eu tenho buscado colocar muitas fotos da minha cachorra para todo mundo ver que tem cachorro. É uma roça, gente. Tem cachorro. Aí, eu não sei se eu estou errada. E coloco muito os casais com os próprios cachorros também. Ótimo. Porque aí eu não preciso escrever pet friendly, porque não é a imagem fala que seja pet friendly. Porque eu não tenho uma estrutura, assim, tem muito lugar que tem estrutura, tem comida, tem tudo especial para o cachorro. Eu não tenho. Então, eu aceito. Esse é outro ponto. Boa, excelente ponto. Você quer concluir? Você tem uma dúvida, Lu? Eu já ia pegar outro gancho. Pode falar. Não, eu queria saber se eu estou fazendo certo. Você está fazendo certo, mas a partir do momento em que você define que você é pet friendly, é obrigatório? Não, mas agrega muito valor, porque o que acontece? Você fala, eu posto lá, né, foto de família, com criança, com não sei o quê, aí chega no hotel, não tem nada para os meus filhos fazerem. Tem uma filha de 6 anos, um filho de 3. Tava lá, aceitou, mas assim, para as crianças foi ruim. Porque eu não tinha o que fazer, não tinha nada para criança, não tinha estrutura, a cama não caía, era perigoso, a varanda, tipo, quase passa a cabeça da criança, a criança vara do outro lado. Então, assim, não me senti bem lá, apesar de você aceitar. Então, meu conselho aqui, você aceita cachorro? Ótimo. Eu tenho cachorro também, sou super fã, quem não aceita também entendo e sou super fã também, acho que é isso, o importante é você se posicionar. Mas a partir do momento que você aceita, é interessante que você crie coisas para que o hóspede que venha com o cachorro se sinta bem e que se sinta acolhido ali com o cachorro, porque o cachorro vai ficar onde? Trancado no quarto? Ele vai comer aonde? O dono vai ter que trazer o potinho de comida? O cachorro vai dormir aonde? Vai dormir na cama? Sabe assim? Então, assim, pensem não tem problema nenhum você aceitar o cachorro, mas a partir do momento que você aceita, precisa ter infraestrutura não é infraestrutura, na verdade, a palavra. O cachorro, entre aspas, precisa se sentir bem-vindo, sabe? O dono que vem com o cachorro precisa sentir que aquilo também foi para ele, que o cachorro dele não foi só aceito ali. O cachorro dele... Vou dar um exemplo. No Copa, a gente era pet friendly também. Até X quilos e tal. Agora não lembro quantos quilos o cachorro podia ter, mas era até X quilos. E aí a gente tinha caminha para hóspedes muito habituais. A gente tinha um hóspede que vinha da Noruega todo ano.
E ele trazia o cachorrinho dele, que era um chihuahua, desse tamanho, assim. Gente do céu, o cachorrinho era... Mas ele parecia um rei. Era muito engraçado aquele cachorro. Esqueci o nome do cachorro. E aí, a gente fez uma caminha para o cachorro, bordado com o nome do cachorro. Tinha o potinho com o nome do cachorro, tinha não sei o que lá com o nome do cachorro. Você não precisa fazer isso para todos. Mas ter caminhas, ter potinhos, ter coisa para todos os cachorros, que as pessoas não... Né, é muito bacana, porque a pessoa realmente sente que foi para ela. Né, que pensou naquilo. Então, eu cogitaria essa possibilidade. Oi, Nora. Tá quase uma mentoria isso aqui, hein, gente? Não estou ouvindo, Nora. Tá mutado. Perdão, eu esqueci de ligar. Aqui nós aceitamos PET, entendeu? E a gente põe uma política, a gente escreve, a gente aceita PET de pequeno porte, até 10 quilos de peso corporal, a gente exige que ele seja vacinado, e a gente oferece realmente uma caminha para o PET, comedor e bebedouro e um petisco, é o que a gente oferece para o PET aqui, entendeu? Então, aí, todo mundo que vem, a gente coloca, já é com PET, a gente já coloca no apartamento, a caminha, o comedor e bebedouro e um petiscozinho. Gente, e assim, é uma coisa que você compra uma vez. Quanto vai te custar isso? Você vai gastar 300, 400 reais e tá feito. Para todo mundo. Tá? Tem gente que traz, uma grande maioria também traz as suas caminhas. Mas é gostoso chegar lá e ter. Mesmo quem traz, é gostoso chegar e ter. Porque ele sabe que, às vezes, ele não sabe, né? Mas a gente coloca, né? Quando eles falam que vem, que a gente pede para entrar em contato. Como a gente é uma pousada pequena, cachorro de grande porte a gente não aceita. Mas outro dia nós tivemos que aceitar 2 Golden, porque ela chegou aqui, ela não falou. E aí o Osho já estava aqui, mas assim, imagina 2... E o Golden é assim, ele é mais criança, né? Mas eles são tão educados, que assim... A gente esqueceu o tamanho deles, e todo mundo amou dentro da pousada aqui, a dos ossos também que estavam, entendeu? Então foi bem, porque o cliente chegou com aquele cachorro enorme, de vez em quando acontece. Aí ele é pequenininho, a gente põe as especificações. Nossa, e aí, né? O que a gente faz? Não pode entrar cachorro. Para o cliente, ele é pequeno, mas a gente olha, ele está fora do padrão, exatamente porque a gente tem quartos menores, standard, às vezes o cliente loca um quarto standard, né, pequeno, e aí vem com o cachorro, e antes a gente só aceitava no primeiro andar, no andar térreo, que tem um jardim de inverno. E aí nós vimos que vários hotéis que tem, eles aceitam um segundo andar e coisa e tal, então a gente começou a liberar, só que a gente fala, tem uma sacada, é responsabilidade do tutor, né? Essa responsabilidade, para a gente não levar tudo para cima da pousada. E flui muito bem, graças a Deus. Muito bom, obrigada, Nora, por compartilhar. Bom, então, vocês entenderam a ideia de que esse é a questão do hóspede primário, é isso que você precisa definir. Tem cachorro, não tem cachorro, aquilo, para quem aquele público comunica. O outro continua sendo bem-vindo. Igual eu falei para vocês, para a Camila, né? O do retiro continua sendo bem-vindo, o outro que não é romântico, o outro que é igual da Marie, o casal, continua todo mundo sendo bem-vindo. Só não é quem segura o leme. Não é quem toca o hotel, não é quem define as decisões, não é quem define onde eu vou investir, não é quem define... Sabe? É isso. É isso que vocês precisam ter clareza. E esse, gente, que eu trouxe aqui na aula para vocês, é só o começo, tá? É o começo de uma definição, acho que já trouxe muitos insights, muita clareza para vocês, mas é um começo, porque escolher o perfil primário vai te dar essa direção, mas a clareza que muda mesmo a sua comunicação vem quando você aprofunda esse retrato. Tem alguém com o áudio ligado? Quem é? Eu não estou conseguindo identificar que está fazendo ruído. Acho que parou. Obrigada. Eu não vi quem é. Então, a clareza que muda a sua comunicação é quando você realmente aprofunda esse retrato, né? E eu quero te deixar aqui alguns caminhos para isso. O primeiro é você parar de descrever o hóspede que compra e começar a entender quem valoriza. É diferente de quem compra. Então, não é a suíte, não é o café, é a sensação que ele leva embora. O que ficou na memória dele? Quem valorizou o que leva do seu hotel? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você escutar
as palavras que saem literalmente da boca desses hóspedes. As frases que ele usa quando ele procura algum lugar, quando ele chega, quando ele vai embora, essas frases viram um banco de voz da sua comunicação. Porque é falando igual ele fala que você atrai mais gente igual a ele. Faz sentido? O terceiro é você ter coragem de definir também para quem o seu hotel não é. E esse é um ponto que vocês têm dificuldade. As exclusões, elas dão tanta clareza ou mais quanto as suas escolhas e protegem o seu hotel de atrair justamente quem vai sair insatisfeito. Tá? Quando você exclui quem não é, você garante que aquela pessoa não vem e que não sai insatisfeita. Porque é isso, se você atrai pessoas que não são o seu público, naturalmente você gera insatisfação. Porque não foi feito para aquela pessoa. Tá? E quanto mais fundo você vai nesse retrato, mais fica tudo que vem depois. O que postar, o que pedir para a agência, qual experiência criar. E é exatamente esse aprofundamento que a gente faz lá dentro do Owners. Eu fiz semana passada com o Léo, que é um owner que ele tem uma pousada numa ilha. E a gente olhou toda a comunicação dele, como ele fazia. A gente está para fazer isso também, né, Marie? A gente ficou de agendar há umas 2 semanas, né? E é exatamente esse trabalho, de olhar e garantir que, para quem a gente está comunicando, está alinhado com quem a gente está atraindo o público certo, a gente está excluindo, porque não é só atrair o público certo, é excluir o público errado. É muito importante você excluir o público errado, sem medo, sem dó, sem dor. Excluam, porque ele gera insatisfação, nota baixa no booking, reclamação. Não é seu público. E o problema, o hóspede não é quem está errado, é você que não está se comunicando de forma assertiva, é você que está deixando entrar, é você que está falando que é sim, vamos forçar, vamos tentar. A pessoa vai vir e não vai gostar, porque não era para ela, e você sabia, na raiz do problema, você sabia que não era, desde o começo. Só que você quis insistir para ocupação, não sei o quê, isso que é um erro, tá? Bom, rapidamente aqui para a gente finalizar. Erros comuns que vocês fazem. 3 erros, tá? O primeiro é querer caber todo mundo. Isso é o medo falando mais alto, né? Se eu escolher um perfil, eu vou perder reserva. Então, o hotel tenta agradar todo mundo e acaba ficando sem identidade, tá? O segundo é confundir quem paga mais com quem é ideal. Tem hóspede que paga caro e que não valoriza nada daquilo que você cuida. Reclama do silêncio, não percebe os detalhes, os valores. A Marie tem muito disso, que a gente estava corrigindo. As pessoas que vão para o hotel da Marie, por exemplo, são pessoas muito especiais. São pessoas com muitas características muito fortes. E elas precisam valorizar a arte, elas precisam valorizar uma boa conversa, elas precisam valorizar a história, a construção, uma cultura forte. E não é todo mundo, não é para todo mundo. Aquele hóspede que valoriza o hotel boutique de ostentação, igual ela falou, que vai ter lustre de cristal, que vai ter... Não é o público. E precisa estar claro isso, porque, por exemplo, ela é um hotel boutique. E ela é um hotel boutique. Só que existem hotéis e hotéis boutique, com perfis e perfis completamente diferentes. Né? Então, quem é o seu público? Não é só hotel boutique. Somos um hotel de boutique que atendemos a casais. Isso aí não fala nada. Não fala nada. Tem casais são pessoas, que o perfis completamente diferentes. Tem casais e casais, hotéis boutique, resorts e resorts, pousadas e pousadas. Então, assim, saiba com clareza quem é você, primeiro de tudo, tá? Bom, e o terceiro erro é escolher o hóspede pela inveja e não pela cultura. O que é isso? Eu sei que inveja não é uma palavra muito bonita, mas é mais ou menos isso que acontece na prática. Que é você olhar para os hotéis vizinhos e você ver aquele hotel que está cheio de um público, está lotado, cheio de um público que não é o seu, e você querer aquele público para você. Não é seu público.
O que você precisa querer é encher a casa do seu público, não querer o público do vizinho, que não necessariamente é o seu público, tá? São coisas diferentes. Então, é copiar posicionamento de quem você admira e mirar em quem dá mais trabalho na esperança de um dia você conseguir agradar. Não funciona. Não funciona, tá? Ficar olhando até o vizinho, a gente já teve aula sobre isso, precificar baseado no vizinho, atrair, comunicar baseado no vizinho. Cara, não quer dizer nada. Pode ser que você esteja dando, você está dando um tiro no escuro, você não faz ideia, né? O hóspede ideal, ele não nasce daquilo que falta no seu hotel, ele nasce daquilo que você tem aí dentro de mais verdadeiro, da sua essência. O seu hóspede ideal, ele nasce disso, do que da maior verdade que você tem aí dentro. É daqui que nasce o seu hóspede, não é daquilo que você não é, daquilo que você queria ser, daquilo que você quer construir no futuro. Não, é daquilo que você é, a sua essência mais verdadeira possível. Não é aqui um exercício de marketing, é um exercício de verdade. Bom, então, gente, em resumo, hoje vocês viram que o hotel não precisa ser para todo mundo, ficou claro isso, gente? O hotel não precisa ser e não deve ser para todo mundo, mas ele precisa ser perfeito para alguém. Perfeito para alguém. É isso, Lu, que eu queria te dizer com aquelas coisas. Ele precisa ser perfeito para o casal que vem com pet. Tá? É sobre isso. E que esse alguém você descobre com esses 3 movimentos. Você olha para dentro, quem que já ama o seu hotel, você cruza com a sua cultura, separando ali quem que vibra, né, com o seu hotel, com aquilo que o seu hotel tem de mais verdadeiro, e no terceiro ponto, você dá um nome para esse cliente ideal, escolhe um perfil primário que vai dar direção para toda a sua comunicação, para todo o seu time de reservas, para toda a sua priorização, enfim, para tudo, tá? Ó, quem quiser ajuda aí, a gente vai estar disponibilizando alguns horários esse mês para fazer o diagnóstico de gestão do seu hotel ainda esse mês, tá? Então, Bianca, coloca o link, quem quiser, aplica, e aí a minha equipe vai fazer a análise, se tiver de acordo com o perfil, a gente chama para eu fazer o diagnóstico com vocês, tá bom? Oi, Rosália, pode falar. Oi, não sei. Bom dia para todo mundo. Desculpa. Bom dia. Interrupção. Tentei levantar a mão 3 vezes, mas para poder. Desculpa, eu não vi. Desculpa, Rosália. Também escrevi lá em cima, lá nos comentários, justamente o que você acabou de falar, né? Que bom, eu falo de outra forma diferente, né? Desculpa, acho que também, por ter morado tanto anos fora do Brasil, então fica difícil eu poder falar da mesma forma que vocês, mas eu entendo perfeitamente, né? Então, a gente também entende perfeitamente. Para mim, o ponto de você saber para quem você vai servir o seu hotel, né? O que é, para mim, é a fidelidade, né? Quando você já sabe, entendeu, qual é a fidelidade que você tem, né? Você sabe a identidade, a identidade, a fidelidade, né? São esses pontos, entendeu? Que quem é, para quem é, né? E quem eu quero alcançar, né? Então, para mim, é essa parte, né? Que a identidade do que você está botando, do que do seu, no caso, o seu negócio é o hotel, é o restaurante, né? É o público, porque não é porque eu vou abrir um restaurante, então, que o que eu cozinho vai dar para o paladar de todo mundo. E né? Você saiu daqui com clareza? Totalmente. Volto a falar mais uma vez. Essa é a minha terceira aula com vocês, e eu vejo que já é a 58, né? Mas eu estou agradecida de ter encontrado você, né, nas redes sociais, entendeu? E isso só retifica e certifica e fortalece, né, a minha percepção, né, dessa pousada que eu estou
começando a administrar na ilha, né? Obviamente, ela era de donos anteriores, então eles tinham uma visão muito fechada, né? Eles não abriam a pousada para todo mundo, então era mais bem por referências e amigo do amigo do amigo do amigo. Mas ela é lindíssima, entendeu? Então ela tem um público específico, entendeu, que nós podemos atingir. Então, justamente, eu dou meus parabéns para a Marielle Luiz, que é justamente um hotel único, entendeu? E ela descobriu a identidade dele lá, né? E o público que tem que ir nesse hotel. Então, quer dizer, você não pode agradar a todo mundo, né? Então, mas você pode especificar quem você quer lograr atrair no negócio. Obrigada, Rosália. Obrigada pela sua contribuição. Marie, eu vi a sua mensagem que você tem que sair. Obrigada por toda a contribuição, por todas as suas falas. É sempre muito bom ter você por aqui. E olha aqui, agenda, tá? A nossa próxima mentoria, para a gente... Quero saber de novidades. Beijos. Pessoal, um prazer enorme sempre estar aqui com vocês. Foi muito bom. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida. A Lu ainda tem mais uma dúvida. Lu, muito obrigada. Não, na verdade, é isso que eu escrevi para você, que eu ia falar, que eu ia agradecer, porque a primeira aula aqui eu amei, e eu que faço o marketing da pousada, justamente porque nunca consegui ninguém que entendesse o que a gente é. Em 3 posts você descreveu a minha pousada, e o povo da agência não sabe. Eu fui para o campo de batalha, aprendi, hoje eu faço tráfego pago, faço a parte do Instagram, eu faço tudo. E estou amando, tá? Já estou até fazendo para fora. Que delícia! E aí, diante disso, é muito bom ver uma pessoa que entende e elogiar, assim. Então, muito obrigada. Que delícia! Obrigada, Lu, pelo seu depoimento. Muito obrigada, fico muito feliz. Seja muito bem-vinda. E é isso, toda quarta a gente está aqui, às 11 horas da manhã, para discutir um tema para ajudar vocês nesse caminho. Fiquei muito feliz. Lúcia, quem contribuiu aqui, quem está ao vivo, vocês autorizam a gente a publicar depoimentos, vídeos e tal? Alguém se opõe? Fiquem 100% à vontade, tá? Porque às vezes a gente pega alguns trechos, algumas coisas que vocês falaram, para a gente divulgar mais, para a gente conseguir atingir um público maior. Então, tudo bem por vocês? Ótimo, obrigada. Obrigada, Débora. Camila também, acho que a Camila também. Boa. Quem mais? A Lu? Eu cobro direitos autorais, tá? Pela minha participação, mas eu permito, sim. Brincadeira, estou à disposição. Obrigada, Francis. Obrigada pela colaboração de todos vocês. Eu fico muito feliz e obrigada por contribuírem para crescer o hotel, para crescer o projeto com os depoimentos de vocês. É sempre muito rico e ajuda também a trazer outras pessoas. Então, muito, muito obrigada. E a gente se vê na próxima quarta, às 11. Tá bom? Tchau, Beijo. boa semana.